Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor. Tenha um coração grato, porque tudo que Deus faz é bom. É para o seu crescimento, é para a sua evolução, é para você esteja resistente para aquilo que Ele tem lá na frente, que está te esperando e que vai se cumprir para a glória dele. Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo me direcionou uma palavra que está lá em Ageu, capítulo 2, do 10 ao 14, que diz assim: Neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse: Vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço de carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em um vinho, ou um azeite, ou qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas ficarão puras? Ageu fez a pergunta, os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes: e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto e depois tocar em qualquer outra daquelas comidas? Isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam: sim, elas ficam impuras. Então Ageu disse: o Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus são impuros todo o povo desse país. Tudo o que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. Meu Deus, glória a Deus por essa palavra. Antigamente, falava que as pessoas ficavam impuras. Mas é quando a pessoa lá tá, impura, suja, no pecado. É o impuro. E aqui Deus está falando o quê? Dos sacerdotes. Aqueles que trabalhavam para o reino. Faziam em prol do reino. Ele falou: todos estão impuros e os sacrifícios que eles... E tudo que eles fazem. E os sacrifícios que eles colocam no altar. Que tipo de sacrifícios são esses? Sacrifício de tolo. Olha o que diz sacrifício de tolo. Sacrifício feito sem sinceridade, arrependimento ou compreensão do verdadeiro propósito do sacrifício. Em essência, é um ato que se realiza por obrigação ou rotina, sem que o coração esteja envolvido. Então, às vezes, Deus não gosta nada em que o coração não esteja envolvido. O coração voltado a Ele. Vamos supor que uma pessoa falar: eu vou ficar hoje o dia inteiro sem comer, na água, no jejum com Deus. Mas aí a pessoa, de vez de passar um momento com Deus, de oração, de leitura da palavra de Deus, porque você tem que estar em espírito. Não adianta abrir um jejum um dia inteiro e ficar na carne. Que isso é jejum de tolo, não está adiantando nada. Aí fica o dia inteiro sem comer, passando fome, sem fortalecer o espírito. Aí não adianta, A gente faz sacrifícios de tolo, sabe? Sem estar com o coração ali. Falar: não, Deus, eu vou fazer um sacrifício, Mas eu vou passar o tempo do meu sacrifício edificando o meu espírito, buscando ao Senhor, Então é tudo o quê? Perca de tempo. Perca de tempo. E a gente tem que tomar um certo cuidado, nós que estamos na realização da obra de Deus, no intermédio de Deus e o povo, pegando da palavra de Deus, pegando ensinamento, direcionamento e passando para outras pessoas, como sacerdotes, pessoas que servem a Deus, precisa estar o quê? Em santidade. Santidade é o quê? Separação. Santidade não é você ficar inibe de: eu não bebo, não fumo, tô em santidade. Não.
É todo dia se consagrar. Todo dia você precisa estar ali. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, né? Perdoa por isso. Separar, né, do mundo. Tem que ser separado. Não adianta você querer se misturar. Não adianta, né? Porque você tá ali reservado para direcionar, para dar a palavra. Então você tem que estar o quê? Ligado no espiritual, no discernimento com o Espírito Santo. Você entende? Então a gente tem que tomar um certo cuidado de se consagrar e se arrepender. Sabe qual que é o sacrifício que Deus gosta? Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e Deus não desprezarás. Glória a Deus. Então ele quer o que? Um coração quebrantado. Basta para Deus o sacrifício. Esse sacrifício, você falar, reconhecer, né? Se quebrantar, falar, não, realmente, querer aprender, querer se quebrantar. E esses são os sacrifícios que agradam a Deus. De você pegar com o seu coração, pedir perdão, se arrepender, não me arrependo do meu pecado. Eu sei que eu errei aqui. Eu sei que eu deveria ter outra atitude aqui, eu tive outra. Tem misericórdia de mim, me perdoa. É isso. Porque santo, só Jesus que pisou nessa terra não tem santo. Mas a gente tem que passar pelo quê? A consagração, se consagrar, se arrepender todos os dias. Para que a gente alcance a graça. Não é porque a gente prega a palavra que a gente tá aqui, ó, que já não se arrepende, já não tem o, né, se consagra, não tem o espírito quebrantado. Cuidado com a soberba. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Que morte? Espiritual. E quando o Espírito de Deus sai, fica o quê? O pó. Sai-lhes o Espírito e fica o pó. Né? E daí o diabo entra e fala o que ele quiser. Você entende? Então a gente tem que manter o quê? O Espírito. Então tem que estar o quê? Em espírito. Não deixar dar lado, brecha para carne, brecha para o pecado. Fecha. Fecha. Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os pecados não prospera, mas quem confessa os abandona encontra misericórdia. Olha aí, não prospera. Aí depois não entende porque as coisas não estão acontecendo. Por que não está acontecendo isso? Por que não está acontecendo aquilo? Você tem que estar ali, ó, se consagrando, buscando. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Todos os dias buscando ali, ó. Porque a gente tem que estar puro para ter discernimento, para passar mensagem. E outra, compromisso com Deus, matando a carne. Falando, misericórdia, Senhor, me ajuda, pedindo graça. Porque a graça, ela é poderosa para te ajudar. Mas a gente tem que ser sincero com Deus. Falar o que tá sentindo, né? A gente tem que falar para que Deus nos ajude. Olha o que diz João 8,34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Hoje peca, amanhã, perdão, Senhor. Amanhã de novo peca, perdão, Senhor. Todos os dias, a mesma coisa. Tá escravo. Escravo. Todos os dias tá pedindo perdão pelas mesmas coisas. E fala, mas alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Eu tô sendo escravo. Em nome de Jesus. Que a gente possa ser sincero com Deus. Abrir a boca para falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Todo dia eu tô com esses pensamentos. Todo dia eu tô com essa vontade. Tem misericórdia. Tira de mim. A gente tem que falar, a gente tem que ser sincero com Deus. Não adianta ter vergonha.
Gênesis capítulo 4, versículo 7, olha o que diz. Se você tivesse feito o que é certo, você estava sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então o pecado, ele quer nos dominar, né? Mas a gente precisa o quê? Vencer. E como que a gente vence? Pedindo graça, orando, buscando ao Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Se arrepende. Pede ajuda ao Senhor, pede graça, porque a graça ela é poderosa para nos aperfeiçoar, para tirar essa vontade, tirar, porque o pecado fica ali, ó, grudando, não sei, ainda mais quando você fica pensando demais. Pensa, tudo que pensa, a gente pensa da legalidade. E tudo aí se atrai, né? Então tem que falar para Deus. Deus tem misericórdia. Todo dia a mesma coisa, pensando nessas coisas, me ajuda, sabe? Que o Espírito Santo, ele é santo. Não dá para ter pensamentos, atitudes que não condiz com o Espírito Santo. Só com as obras da carne, com potestades e principados. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Então não adianta, não, eu não tenho pecado. Já tá pecando. Já tá pecando. Tem que se arrepender, tem que ter o coração contrito. Agora, se você fala que não tem, cuidado. Porque só a verdade não tá em você. E o que é a verdade? O Espírito de Deus. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aquele que fala que não peca já tá pecando, já tá mentindo, já não tá com a verdade. Só tá com o próprio ego, a carne, né? Então ali, Senhor, me perdoa. Senhor, em nome de Jesus, todos os dias, se arrependendo. Lê no Salmo 38, Salmo 51. Todo dia direto, se puder. É as coisas que a gente mais tem que fazer. Se arrepender e adorar o Senhor. Que a gente mais tem que fazer. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Deus está o quê? Fazendo o templo. Deus está moldando, Deus está fazendo. Sabe? A pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes a promessa não chega, aí vai desanimando, aí tira os olhos do alto, começa a focar o quê? Reparar nos problemas. Não tá acontecendo nada, não tá mudando. Aí os problemas vão aumentando, aí a cabeça o quê? Começa, aí é seta, aí é tudo, aí começa. Morte espiritual. Aí nosso meio tá aqui, ó, em Cristo, não, Pai. A tua vontade em Cristo, ouvindo a voz de Deus por pregação. Porque você anda pela voz e não pelo cenário. Tira os olhos do cenário. Tira o olho do cenário. Deus está te moldando para que você tenha um templo santo, que faça sacrifícios que agradem a Deus. Então, todo aquele que se arrepende alcança a graça. E Deus nos purifica de toda injustiça. Mas é preciso o quê? Reconhecer. Reconhecer os erros. Reconhecer que errou. Viu que errou? Pai, não posso ficar escravo. Tem misericórdia de mim. Me liberta. A gente tem que, às vezes, tem que ser franco. Abrir o coração para Deus. Fala, me liberta. Em nome de Jesus. Né? Nós somos de carne. Nós é propício, né? Ficar na carne é propício. Aí todo dia a gente tem que matar. Às vezes a gente tá cansado já, né? A gente fica cansado de matar a carne. Mas é o que nós faz? Jejua. Não tem como
ficar sem jejum. A gente tem que fortalecer o quê? O espírito. A gente precisa ter contato com Deus. Tem que ter discernimento. Tem que ter intimidade. Como que a gente vai ficar o quê? Fortalecendo a carne? Fortalece o espírito. Se esvazie. Em nome de Jesus. Tu és separado, sacerdote, né? Você tem um caminho, uma direção, promessa. Não dá para ficar de qualquer jeito. Não dá para levar de qualquer jeito. Pregando a palavra, né? E não se limpa, não se purifica. Em nome de Jesus, que a gente entenda essa palavra hoje. E aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos deu. Que a gente possa entender, abrir o coração, ser franco contigo, Pai. Para que o Senhor nos liberte de todo o mal que nos cerca. Para que a gente possa estar ali, ó, um sacrifício vivo, buscando mais em Ti. Buscando o Espírito e matando a nossa carne, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Senhor. Nos dá discernimento, abre a nossa mente. Nos dá entendimento e compreensão. Sabedoria, em nome de Jesus. Se eu te peço, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo.